Foi Winston Churchill o primeiro a falar da cortina de ferro, ao se referir à invasão e controle da União Soviética sobre os países do centro e leste europeu. O comunismo na Europa só existiu onde o Exército Vermelho pisou. Não há exemplo de país comunista que tivesse escolhido ser comunista. Foram obrigados a ser comunistas pela conquista do Exército Vermelho. A Alemanha aceita o empréstimo proposto pelos americanos para salvar a sua economia. Em resposta, os soviéticos bloqueiam todas as rotas terrestres que dão acesso a Berlim. Os americanos não aceitam a intervenção russa e continuam o abastecimento por vias aéreas. Enfurecidos, os soviéticos dividem o país em duas nações, criando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O maior símbolo dessa divisão ideológica é construído. O Muro de Berlim serve para impedir que os alemães fujam para o lado ocidental. A República Federal da Alemanha segue as políticas do Ocidente e adota o modelo capitalista de economia de mercado. Em contraste, a República Democrática Alemã cai nas mãos de um regime comunista fechado. Tudo está nas mãos do governo. Os países subjugados do leste europeu passam a operar como estados satélites. Não pertencem à União Soviética, mas obedecem às ordens de Stalin. O Partido Comunista da União Soviética comandava os partidos comunistas dos outros países. Isso não tenho dúvida. E os partidos comunistas desses países controlavam seu aparato de repressão. Qualquer revolta ou protesto contra Moscou era brutalmente reprimida pelo Exército Vermelho. Os presos eram mortos, torturados. Asi 45 přece jenom bylo ještě krátké období, kdy Československo bylo postupně sovětizováno, nebylo to tak brutální náraz jako v Polsku nebo v Maďarsku, kde se dá říct, že ten komunismus byl vlastně přiveden na bodácích nebo prostě tam. As tensões aumentam e o medo se espalha pelo mundo. As duas ideologias passam a disputar cada palmo do planeta Terra, nos campos da ciência, da indústria, do espaço, do esporte e na força bélica. A União Soviética produz a sua primeira bomba atômica. Agora as duas potências tinham força para explodir o mundo. Um conflito direto seria o último. Então, esses dois lados da Guerra Fria, o equilíbrio internacional planetário em torno da dissuasão do terror nuclear, e o outro do ponto de vista das ideias. No mesmo ano, países ocidentais criam a OTAN, uma aliança militar para combater a ameaça comunista, que agora era nuclear. Tomou conta da opinião pública mundial, era assunto dos jornais, a ameaça nuclear. Os países, os dois blocos que se constituíram logo após o término da Segunda Guerra Mundial, começaram a se armar loucamente, estocando armamento nuclear e procurando pontos estratégicos. Na China, depois de 3 anos de guerra civil, a revolução vence os nacionalistas que se refugiam em Taiwan. A União Soviética ganha um aliado importante. Mal ele falou, eu vou tomar o poder, eu vou aplicar os princípios marxistas ao campo. A Coreia do Norte, armada pela União Soviética e pela China, ataca a Coreia do Sul, que se salva ao receber ajuda de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Depois de 3 anos de conflito, um cessar-fogo interrompe a guerra, mas deixa mais um país dividido em 2. Ficou a parte norte com a Rússia e a parte sul com os Estados Unidos. Se alguém quer saber no que dá o comunismo e no que dá uma economia aberta, dá uma olhada nos dois países 70 anos depois, mas não precisa recuar tanto tempo. Né? Poucos anos depois já se notavam as diferenças. O mundo assistia a guerras civis e revoluções comunistas pelo mundo todo, como no Vietnã, Grécia, Turquia, Espanha e futuramente no Irã, Nicarágua, Argentina, Cuba, Egito, diversos países da África, Itália, Guatemala, Haiti, Paraguai, Filipinas, Chile, Indonésia, entre dezenas de outros conflitos. Para mostrar que se a guerra é dita fria, ela tinha uma temperatura altíssima em alguns lugares do planeta. Na verdade, era guerra by proxy, como falam os americanos, né? Era o tempo inteiro guerra by proxy. Você tinha algum país ou algum grupo representando o A e o outro representando o B, e esses dois proxies ficavam brigando, mas na verdade quem estava frio era a União Soviética e os Estados Unidos aqui por trás, alimentando esse processo. A União Soviética organiza sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia.
corrida armamentista aumenta e a União Soviética instala mísseis apontados para toda a Europa. As nações europeias fazem o mesmo. Se organizaram. As forças militares do lado democrático do Ocidente se organizaram na OTAN e as forças militares do lado comunista se organizaram no Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos protegem as Américas do comunismo, até que Fidel e sua guerrilha tomam o poder em Cuba e declaram aliança com a União Soviética. É o primeiro país do continente americano a cair nas mãos de Moscou, e seria a base de treinamento para a sua expansão a toda a América Latina. A Revolução Cubana, a chegada de Fidel Castro ao poder, aguçou as preocupações de todo o Ocidente e de toda a América livre, não comunista, em relação ao risco que representava. E começou a exportar a Revolução para outros países da América Latina. Soldados, navios e mísseis soviéticos são enviados a Cuba e apontados em direção aos Estados Unidos. A Marinha Americana se posiciona e as duas potências estão a um passo de estourar um conflito direto. A única coisa que impede a Terceira Guerra Mundial é o medo da bomba atômica. Cada bomba Tsar, desenvolvida pela União Soviética, possuía em média 50 megatons, que é 16 vezes maior que toda a força explosiva de todas as bombas e balas usadas por todos os exércitos na Segunda Guerra Mundial. Após intensas negociações, os mísseis são retirados, mas o conflito está longe de terminar. A Revolução contra o Ocidente contava com forças ocultas que operavam nas sombras. Era a era dos serviços secretos. Lenin afirmava que a única moral que os comunistas reconhecem é aquela que serve aos próprios interesses. Essa visão permitiu que a União Soviética fizesse da mentira a sua política pública número 1. A mentira ganhou forma na propaganda e na tática da desinformação. A desinformação é uma mentira, não contada pelo mentiroso, mas por outra fonte, uma fonte legítima, em que a vítima da mentira confia. Essa tática não apenas dificulta o discernimento da realidade, mas também faz com que a mentira tenha uma vida própria, até que, repetida muitas vezes, torna-se parte da história. Se durante a Guerra do Vietnã, um jornal da União Soviética veiculasse uma matéria dizendo que os americanos cometeram atrocidades contra o povo vietnamita, o Ocidente poderia reconhecer isso como uma mentira, ou propaganda anti-americana em função da Guerra Fria. Já se um soldado americano contar a mesma história para um jornal do seu país, a credibilidade é muito maior. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a desinformação soviética é a arma secreta mais efetiva na sua batalha contra a sociedade ocidental. Depois da morte de Stalin em 1953, os líderes soviéticos optam pela fusão de várias polícias em uma só. O Serviço Secreto de Espionagem, a Contra-Espionagem e a Polícia Secreta se uniu na organização que ficou conhecida pela sigla KGB. A KGB tinha a carta branca do governo para ser a própria lei, obtendo as informações que quisessem pelos meios que fossem necessários. Era o serviço de inteligência e segurança mais completo do mundo, contendo fichas e registros de políticos, acadêmicos e artistas do mundo inteiro. Elas tinham um domínio total sobre as biografias, as vidas, as atividades e evidentemente, as posições políticas e ideológicas de cada um dos integrantes dessa grande estrutura. Estes agentes também se dedicavam a influenciar a política, divulgando material pró-comunista, incitando a formação de guerrilhas, protestos e revoluções. Těch 60. let ve všech státech, bych řekl, toho sovětského bloku postupně začaly převažovat metody kontroly té společnosti, které už nebyly spojené jednoznačně s násilím, byť to násilí stále hrálo důležitou roli, ale zásadní byla spíše kontrola společnosti, vytváření rozsáhlého agenturního systému, sítě, který vlastně vytvářel tok informací o společnosti. Nas décadas seguintes, em quase todas as eleições dos 4 cantos do mundo, a União Soviética e a inteligência americana estariam envolvidos com partidos opostos. Choćby w przypadku wojny domowej w Hiszpanii, gdzie przez 3 lata karty rozdawały sowieckie służby specjalne po stronie republikańskiej. O sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, usa a KGB como frente de batalha na Guerra Fria. Khrushchev se torna um forte militante anti-americano. Em uma reunião da ONU, afirmou que ele iria enterrar os Estados Unidos. Na luta por influência global, os países de terceiro